Meus queridos, hoje nós estaremos encerrando o livro de Eclesiastes, né? Fizemos um tour aí por este livro maravilhoso, que tem edificado a nossa fé, a nossa vida em Cristo, tem nos ensinado aí a viver a vida debaixo do sol, debaixo desse céu, com os nossos pés, mas com os nossos corações e mentes na eternidade. Vamos abrir ali em Eclesiastes capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 13, e vamos trabalhar alguns versículos dentro do capítulo, do 11 também, vamos ir em outros versículos, e vamos finalizar este livro nesta noite. Eclesiastes 12, 13. Se diz a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós aprendemos ao longo desses domingos em que meditamos neste livro a respeito de como nós devemos viver neste mundo, debaixo do sol, para que nós não venhamos a se perder em meio aos nossos prazeres, em meio à influência deste mundo, desse presente século, mas que nós possamos permanecer com o nosso olhar naquele que nos ensina o caminho que devemos andar, o nosso autor, o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aprendemos aqui com o autor de Eclesiastes, um sábio, que olhou para a vida e ele viu e percebeu aquilo que era de fato essencial para ele viver nesta vida. E ele então escreve esse livro com o intuito de voltar àquilo que é essencial, que ao longo da sua caminhada ele perdeu. Então ele faz uma retrospectiva da sua vida, entendendo que ele precisa voltar à essência. E o que é a essência? É Cristo. Se nós perdemos Cristo da essência da nossa vida, nós perdemos o rumo, nós perdemos o caminho, nós nos perdemos em nós mesmos. E é isso que o autor de Eclesiastes nos orienta em todo o livro. E a volta ao essencial é justamente algo que o autor teve aqui diante de uma crise. Por que ele volta ao essencial? Porque ele tem esse desejo de voltar ao caminho correto. Porque ele se perdeu no meio desse caminho. Houve uma crise de identidade, uma crise que fez com que ele despertasse, que ele voltasse. Um momento difícil na vida dele em que ele se alertou. A mesma crise que talvez possa ter dado no filho pródigo, quando ele estava comendo ali junto com os porcos. Ele olhou para trás: espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Não é? Qual que é a realidade da vida? Qual que é o motivo de eu viver? Então essa crise que foi gerada nele foi porque houve uma desconexão com os céus, com a eternidade. Por isso gerou essa crise no coração. Nós vivemos hoje em tempos de crise, não vivemos? Nós vivemos em crise de relacionamento, crise no trabalho, crise entre marido e mulher, várias crises. Se nós não focarmos nossos olhos em Jesus, se nós não nos conectarmos com Cristo, nós nos perdemos. E essa conexão, ela vem do alto. A sabedoria para nós enfrentarmos todos os problemas, todas as adversidades, todas as crises que sondam o nosso coração e que nos afundam quando nós nos desconectamos do Criador. E olhando para essa vida debaixo do sol, nós viveremos em crise se nós olharmos apenas para a vida debaixo do sol. As pessoas vivem em crise hoje de existência, crise em várias situações, não conseguem sair dela porque elas apenas vivem olhando para debaixo do sol. E nós vemos que essa desconstrução, por causa da desconectividade de nós com o Criador, da nossa vida com a vida do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Nós passamos então a viver intensamente a crise, o prazer da nossa vida, para encontrar sentido, para encontrar alívio na nossa vida, sentido, nós vamos para o prazer da carne,
Por que as pessoas, elas gostam muito do final de semana, né? E tem até aquele estigma, né? Sextou. Por que sextou? Porque não se engordou. Porque a segunda é o pior dia, né, para as pessoas, né? Mas para o cristão tem que ser ao contrário. Na segunda-feira estou cheio, estou abençoado, fui no culto abençoado, ouvi a palavra do Senhor, estou fortalecido na fé, tive a comunhão com os irmãos. Bora lá segunda-feira. Vamos lá glorificar o nome de Deus, vamos ser bênção segunda-feira, terça, quarta, quinta. É o início da semana para nós sermos luz e sal neste mundo, para temperarmos os relacionamentos, para ajudarmos as pessoas que estão em crise, sem noção para onde ir, sem norte para onde ir. Nós temos a solução dos problemas das pessoas, não em relação a fazer com que elas se desenrolem dos seus problemas, acabem com os seus problemas, mas elas aprendam a viver de como solucionar os seus problemas somente em Cristo. Nós temos essa resposta. Só em Cristo que nós conseguimos viver neste mundo, viver em meio às dificuldades dos relacionamentos, na família, no trabalho, e nós temos as boas novas. Então segunda-feira tem que ser uma bênção para o crente, porque ele teve domingo na igreja. É tão ruim quando você não está domingo, né? Na igreja, o que acontece? Chega na segunda-feira, parece que falta alguma coisa na semana, fica aquela lacuna na vida do cristão. E aí nós entramos cheio de gás na segunda-feira para ser bênção, né? Para viver debaixo da bênção do Senhor, sendo norteado pela sua palavra. Aí chega a sexta-feira, o que acontece? As pessoas entram na segunda, vai arrastando terça, quarta, meio da semana, uma das piores coisas. Chega sextou. Por que sextou? Porque sábado e domingo ela vai poder viver nos seus prazeres. Para quê? Para ter sentido na vida. Porque se ela não tem os prazeres da vida, ela não tem sentido, ela precisa ter sentido na vida para viver. O trabalho dela é para ganhar dinheiro, para satisfazer os seus prazeres, para ter sentido na vida. Para ter sentido na vida. É isso que as pessoas vivem. É dessa forma que elas procuram viver. Só que nosso prazer tem que estar em Cristo. É isso que o autor de Eclesiastes vive. O nosso prazer está no Senhor, de fazer a sua vontade. Por isso, quando nós estamos no Senhor, nós estamos conectados com Ele, tudo aquilo que está ao nosso redor tem sentido. Tem sentido. Tem sentido. Vivemos uma vida de prazer com equilíbrio. Vivemos uma vida no trabalho equilibrada, sabendo que o trabalho é bênção de Deus, é dádiva de Deus para nossas vidas, é dignidade para nós caminharmos e viver segundo a sua vontade, tirarmos o recurso dali para termos uma vida digna diante do Senhor, abençoar os outros, né? Glorificar o nome de Deus através do nosso trabalho, da vocação que Deus nos chamou, abençoando este mundo, com aquilo que Deus nos deu, com os nossos dons e talentos. Mas as pessoas que estão desconectadas de Deus, elas usam o trabalho para outro motivo, para ganhar dinheiro apenas. O trabalho é um fardo na vida delas, não é? É apenas para ganhar dinheiro, para ela satisfazer os seus prazeres, para ela obter riqueza. Riqueza, apenas riqueza. A ter fama, a ter poder. A desconectividade de Deus faz com que a desconstrução da sua vida seja morro abaixo. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que diante de tudo aquilo que nós vivemos, que a essência é Cristo, nós vamos saber vencer as crises, passar por elas. O nosso prazer é fazer a vontade do Senhor. Temos prazer também em vários sentidos? Temos. Né? Prazer em comer uma boa comida, em dar um passeio, em um pesque pague, né? Em fazer uma viagem. Prazer é bom. Isso é importante para nós, mas o nosso coração não está nisso. Nós não vivemos para isso. Nós vivemos para a glória de Deus. Então nós saberemos trabalhar para a glória de Deus. Se Deus assim nos abençoar com riqueza, com recurso financeiro, é para a glória de Deus. Nosso coração não está nisso. Se caso Deus nos deixar famoso, é para a glória de Deus. Se Ele nos der poder, é para a glória de Deus. Não é para nós. Não é para nós. Quando nós estamos conectados com o Senhor, nós sabemos que tudo isso sem o Senhor é inútil. É o que diz lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Grande inutilidade, grande inutilidade. É isso que o texto fala lá no capítulo 1, versículo 2, como nós lemos. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando nós vivemos debaixo do céu, com o nosso coração nessas coisas, tudo é vaidade, tudo é inútil. Tudo é vão, tudo é neblina, tudo é passageiro. Não faz sentido. O nosso sentido é Cristo, porque quando nós vivemos neste mundo, todas as coisas que nós vivemos, e assim
possuímos, ela faz sentido na nossa vida, porque Cristo é o sentido da nossa vida. Por isso, todas as coisas que nós fazemos têm sentido, porque Cristo é o centro da nossa vida. Nós estamos conectados com Cristo, aí faz sentido. Porque nós estamos com Cristo, nós vivemos aqui com os olhos na eternidade, com o nosso coração na eternidade, e isso faz sentido. Não faz sentido quando nós vivemos essas coisas apenas debaixo do sol. É isso que o pregador está dizendo. É isso que ele fala. Ele inicia o livro dele falando isso, porque ele tentou viver tudo neste mundo para o seu prazer. Ele usou tudo, o prazer, o trabalho, a riqueza, a fama, o poder, o sucesso, justamente para ele, para o valor dele. E ele descobriu que não faz sentido, que é vaidade, apenas vaidade, viver todas essas coisas aqui. Né? Nós estamos de passagem aqui, como diz Jó aqui, nu eu vim, nu eu vou voltar, a gente não vai levar nada daqui, mas aquilo que Deus tem nos dado, vamos fazer tudo, vamos usar tudo para a glória de Deus. O cristão, quando ele está conectado com Jesus, ele usa o dinheiro dele diferente, ele usa o tempo dele de entretenimento diferente, ele olha para as coisas do mundo diferente, para o trabalho diferente, é tudo diferente, porque nós temos uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? Cosmovisão, cosmo, mundo, visão. Nós temos uma visão de mundo diferente em relação à cosmovisão das pessoas que são ímpias, das pessoas que não vivem em conectividade com o Senhor. Qual que é o óculos que nós vemos esse mundo? É a palavra do Senhor, é Jesus. Então nosso olhar é diferente para todas as coisas que nós olhamos, para o trabalho, para a família, para tudo, para a política, para a cultura, para todas as coisas. Nós temos uma cosmovisão cristã. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Em relação a viver debaixo do sol. Toda a diferença. No capítulo 12 também, no versículo 8, nós vemos aí o que o pregador diz, mais uma vez, ele faz aí a moldura do quadro, né? Ele inicia com vaidade, tudo é vaidade, e ele termina no 12, versículo 8, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, que é viver debaixo do sol. Esse é o sentido. Está vendo a moldura do quadro? Da crise que ele está passando? Se nós vivemos apenas para este mundo, tudo é vaidade. Se o seu coração tiver em todas essas coisas aqui do mundo, é vaidade, é neblina, é vento, passa, acaba. Mas em Jesus não acaba. Por isso que Paulo falou que nós devemos ter a nossa esperança, fé e amor em quem? Em Cristo. A nossa fé, esperança e amor é em Cristo, sendo que o amor deve ser o maior de todas as coisas. Neste mundo que nós vivemos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, voltando um pouquinho aí, o autor vai dizer o que nós precisamos fazer para voltar ao essencial. Ele vai falar exclusivamente para os jovens aí, né? Versículo 9. Alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus te pedirá contas. Essa questão de jovem é um pouco relativo, né? Esses dias eu estava passando e um senhor de 80 anos perguntou minha idade. Eu falei, eu estou com 46. Está novo demais. Isso vai muito da questão de visão, né? Agora, se uma pessoa mais velha que você olha para você, com certeza ele vai falar que você está mais novo. Então, isso vai da visão de quem está falando isso, né? Então, é relativo. O autor aqui é a mesma coisa, né? Falando para o jovem, né? Para aquele que é jovem, alegre-se, jovem, na tua juventude. Alegre-se, alegre-se. Seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Aproveite, mas com responsabilidade. Não é? Com responsabilidade. O cristão ele tem uma responsabilidade diante de tudo aquilo que Deus faz para ele viver. Deus nos deu essa responsabilidade. Para mim e para você, vivemos neste mundo, né, com responsabilidade, nos alegrando com tudo aquilo que Deus nos dá, família, filhos, trabalho, né, lugares onde a gente pode nos alegrar uns com os outros, com a família. Isso é bênção. Ele está falando, alegre-se, alegre-se, seja feliz, o teu coração, né, nesses dias. Ele continua dizendo aí, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Não tem problema nisso, mas saiba porém, que todas essas coisas Deus vai te pedir conta.
É a responsabilidade que nós temos diante de tudo aquilo que nós vivemos. Como nós temos vivido, o que nós temos plantado. Porque certamente colheremos aquilo que nós estamos plantando. Colheremos com certeza. Por isso nós devemos viver a vida com equilíbrio, né? Com o desejo sempre de agradar ao Senhor. Com essa responsabilidade que temos como cristãos de viver neste mundo. Em equilíbrio. Satisfazendo a vontade do Senhor, né? Mas também satisfazendo a nossa vontade. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Outras versões falam: deleita-te no Senhor, se entregue ao Senhor. Essa versão é melhor, porque fala da sua relação com Deus, onde você tem uma vida de intimidade, de conectividade com o Senhor. E aí Ele vai satisfazer o seu coração, porque o seu coração não vai estar em si mesmado, em você mesmo, olhando só para você, mas vai estar sendo derramado na presença do Senhor, e Ele transformará o seu coração. Por isso que Ele vai satisfazer o seu coração quando você se deleitar nele. Quando você derramar o seu coração, o Senhor vem, transforma, muda, tira aquilo que não é bom. Aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, mas na mão dEle. O texto ali não está falando, porque aí vem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele falar. Está falando de coração, de entrega, de caminho, de vida. Aí Ele vai satisfazer, aí vai ser coisa boa o que Ele vai fazer por você. Mas se você for pelo seu próprio coração, aí entra Jeremias, capítulo 18, que fala: nosso coração é extremamente corrupto, enganoso. Quem vai confiar num coração desse? Por si só. Mas um coração derramado na presença do Senhor. Opa, você está dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração. Não é? Transforma, restaura, faça o meu coração igual ao teu coração, para que eu possa realizar a tua vontade, para que eu possa ter o sentido de viver segundo o teu querer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no final. O que acontece quando nós vivemos segundo o querer do Senhor. Então viva, né? Satisfaça os seus desejos, tenha cuidado com isso, mas saiba que você vai prestar conta diante de Deus, de tudo aquilo que você está fazendo. Há um termo na teologia que fala Coreon Deo. O que é isso? Diante de Deus, diante da face de Deus, diante do rosto de Deus. Nós estamos permanentemente diante dEle, não tem como esconder nada. Por isso, viva essa vida satisfazendo, tendo os desejos no seu coração, mas diante de Deus. Aí você vai saber o que fazer. Quando você, tudo aquilo que você for fazer no trabalho, na família, com a esposa, com filhos, fala assim: eu estou fazendo isso para a glória de Deus, porque eu sei que Ele está diante de mim. Aí é diferente do que você fazer escondido, para os seus próprios prazeres, porque você não vai querer saber. Não, Deus não pode saber do que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo vai desagradar a Deus. Você já fez coisas que não, eu vou fazer para satisfazer minha carne, sabendo que Deus não agrada, sabendo que Deus vai se entristecer com aquilo que você faz. Saiba, viva uma vida intensa neste mundo, mas diante da face de Deus, diante da glória de Deus, diante daquele que morreu na cruz pelos seus pecados. E agora você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você não é propriedade mais do diabo neste mundo, mas é propriedade de Jesus. Você é servo de Jesus, você é amigo do Senhor, é isso que Ele quer. Não apenas que seja servo, mas amigo do Senhor, de caminhada, de compartilhar, de conectividade. É isso que nós precisamos entender e viver. Lembre-se disso. Versículo 1 do capítulo 12 fala, o autor fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se, nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, e você possa, então, porque quando você vive desconectado do seu Criador, o que acontece? Vai chegar o dia que você fala assim: nossa, eu não tenho prazer, eu não tenho prazer de viver, porque eu arrebentei minha vida, eu quis viver segundo os meus caminhos, segundo os meus prazeres. E se você vive desta forma, o que acontece lá na frente? Você não vai ter prazer mais na vida, você não vai ter mais satisfação de viver os dias. É justamente ao contrário daquelas pessoas que vivem intensamente a vida para Cristo desde a sua mocidade. Como que eles chegam na velhice?
com prazer, com alegria, de olhar para trás e falar: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Chega em paz, chega bem. É o que Paulo chegou. Como Paulo chegou: combati o bom combate. Eu venci. Estou aqui, graças a Deus. Deve ser tão ruim para as pessoas que chegam no final da vida com um monte de tranqueira, um monte de coisa errada. A pessoa morre triste, tendo que confessar os seus pecados, quando aquelas que se convertem ali no leito de morte, a vida desgraçada, longe do Senhor, seguindo seus próprios, arrebentou com a vida dele, com a família, perdeu o trabalho, perdeu amigos, e ele chega destruído. É melhor chegar bem do que iniciar bem. É isso que o livro de Eclesiastes fala. Nós estamos numa corrida, e você tem que entender que você tem que chegar e cruzar essa linha bem. Não adianta nada você... A nossa vida é uma maratona. É uma maratona. Maratona que eu falo é aqueles que conseguem chegar até 80, 90 anos. Tem gente que dá tiro mais curto aí, até os 30, 40, 50. Deus sabe, o dia da chegada. Mas é importante a gente trabalhar e viver para chegar bem. Construir uma vida na presença do Senhor, onde que você possa se realizar no Senhor, não nas coisas dessa vida. É isso que o escritor aqui, o autor, diz. Então, lembre-se do seu Criador todos os dias. Lembre a hora que você for se deitar, do seu Criador, pelo dia que você teve, a semana que você teve. Lembre-se dele. Acorde com ele, se lembrando: Senhor, esse dia do Senhor, o Senhor fez para que eu glorificasse o Senhor. Lembre-se constantemente do seu Criador, em todo o tempo. É isso que o autor está dizendo. Lembra-se dele. Versículos 6 e 7, olha o que diz, do capítulo 12. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Está falando aqui do final da vida. Do final da vida. Então, ele está falando mais uma vez. Ele inicia o capítulo 12 falando para se lembrar do seu Criador. E ele fala no final, aí no versículo 6 e 7, falando que um dia ele vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Um dia você vai morrer. Então, lembre-se, antes que você morra, não deixe para fazer isso no final. Mas antes que Jesus te chame, lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. O versículo 13 continua ainda dizendo, o versículo que nós lemos: de tudo o que se tem ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele finaliza, ele conclui o livro falando aquilo que é essencial. Essencial. Essa palavra dever, em outras traduções está dizendo, ela tem uma tradução melhor que fala essencial. Então substitui a palavra dever por essencial. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isto é o essencial de todo homem. Isso é a essência de todo homem. Ele termina, ele conclui dizendo isso: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tema a Deus. Tema a Deus. E ele termina o versículo 14: porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até que estas escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, por isso, teme a Deus, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor, tanto no final como agora, e o Senhor vai trazer à tona aquilo que está escondido, tanto nessa terra, como no julgamento final. O Senhor vai trazer, é isso que ele está dizendo. Tanto nessa terra, aquilo que está escondido, ele vai trazer à luz, e também na eternidade, para nós que somos cristãos. No dia do juízo final, o Senhor vai passar lá no telão aquilo que nós fizemos, de bom e de ruim. Nós seremos julgados por isso, mas o que acontece? Vai passar a nossa história, nossas obras lá que não foram tão boas, mas aí Jesus vai falar assim: mas o meu sangue, ele foi derramado por amor a você. Entrai benditos, meus, para a glória eterna. E aqui na terra também, tudo aquilo que nós
fazemos será julgado pelo Senhor. A sua justiça virá aqui na terra. Então, tome cuidado com isso, tema a Deus, obedeça seus mandamentos, para que você venha ter uma vida, para que você venha ter aquilo que oferecer ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, o legado da sua vida, que você tem feito, que aquilo que Deus te deu, que é mais precioso que a vida. O que você tem feito? O que eu e você temos feito com a vida? Com a família que Deus nos deu, com o trabalho, com a igreja, tudo aquilo que Deus nos deu. Então, tema e obedeça a Deus. Agora, essa palavra temer a Deus, é algo que muitas vezes a gente tem um significado dela errôneo. Porque algumas pessoas já falaram para mim, e eu percebo isso em alguns irmãos, que a palavra que eles entendem que temor é ter medo de Deus. A palavra temor não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. É diferente. A palavra temor aqui, muitas vezes, ela tem, será esse sentido de ter medo de Deus, de evitar a Deus, de se esconder de Deus, de fugir da sua presença? Será que tem isso? Algumas pessoas têm, não, Deus, parece que Deus está sentado no trono, é aquele velhinho que tem uma vara, e a hora que você peca, você erra, ele bate em você. Não, Deus, o temor a Deus não é isso. Olha o capítulo 3, versículo 14. Nós vamos percorrer o livro em alguns trechos em que fala do temor de Deus. O autor sempre se remete ao temor de Deus. Capítulo 3, versículo 14, diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Para que temam diante dele. O que o versículo e o contexto traz para nós? Está dizendo dependência do Senhor. É para que nós venhamos a depender do Senhor. O texto fala sobre isso. O temor que é gerado aqui no coração desses homens em relação à eternidade é a dependência, porque eu não consigo ir para a eternidade sozinho. Ninguém aqui consegue se não for o Senhor. Se não for o Senhor nos ajudando na caminhada cristã, nós não conseguimos chegar até lá. Se a salvação dependesse apenas de nós, para nós mantermos ela na terra, nós perderíamos. Eu e você dependemos. Se Deus falar assim, olha, cuida da sua salvação aí, viu? Cuida dela. Meu irmão, se Deus falasse assim, a gente estava, nós estávamos assim, numa situação complicadíssima, porque bem provável nós perderíamos, não, com total certeza, nós perderíamos a salvação, perderíamos. Se a salvação, se Deus falasse assim, cuida da sua salvação aí, nós perderíamos, certeza. Mas por que nós não perdemos a salvação? Porque está em Cristo Jesus. Então, por isso, a nossa dependência tem que ser de Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 14, para que os homens temam a Deus, para que os homens dependam do Senhor. Eu e você dependemos totalmente, 100% do Senhor Jesus. Se não for Ele, a gente estava perdido. A gente estava perdido. Por isso que ele diz, para que os homens o temam, para que os homens tenham dependência total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 7, mais um viés da palavra temor. Eclesiastes 5, 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. O que o autor está dizendo com isso? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis que nós vivemos, o que nós devemos fazer? Temer a Deus. O que significa aqui? São palavras, são votos que nós fazemos a Deus, porque o contexto aqui é de votos. Se os irmãos perceberem, desde o capítulo 5 até do versículo 1 ao 7, vai falar de votos precipitados, de votos que nós fazemos e não cumprimos, de palavras que falamos e não fazemos. E aí o texto aqui, no contexto, vai falar que nós devemos temer a Deus e cumprir aquilo que nós prometemos. Quando você casou, você prometeu algumas coisas para Deus e para o seu cônjuge, diante de Deus e diante dos homens. Então cumpra, é uma aliança, é um pacto que você fez. Então ele está falando assim, cumpra, tema a Deus. Você disse com os seus votos,
Quando você vem aqui batizar os seus filhos, você faz votos diante de Deus, diante da igreja, falando que vai ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, vai ensinar a palavra do Senhor, vai trazer a igreja. Você está fazendo prova, você está falando palavras aqui que você deve cumprir diante do Senhor. Nós fazemos votos. Então ele está falando assim, isso é temer a Deus. Quando você faz votos, quando você diz palavras, cumpra-os. Nós vivemos hoje numa situação complicadíssima, né? Onde as pessoas falam, não acredita nelas não, né? Pode ser pessoas até próximas, às vezes você tem que... É difícil porque as pessoas não cumprem mais com as suas palavras, não cumprem mais com os seus votos. Antigamente falava-se, né, que o voto era feito aonde? No cabelo do bigode, né? Ele puxava lá, o bigode está aqui, eu vou cumprir com a minha palavra. Você pode ter certeza disso, e cumpria. Hoje, meu irmão, você pode olhar até para aqueles de cabeça branca e duvidar que a coisa está complicada. Então, é o que ele está falando aqui. Tema a Deus, cumpre com a sua palavra, com os seus votos. E o sentido de temor a Deus, né, eu me esqueci de falar, é respeito, é reverência a Deus. É respeitar a Deus, é reverência, como eu disse aqui na liturgia, é reverenciarmos, respeitar ao Senhor. E um dos viés é cumprir com as nossas palavras, cumprir com os nossos votos. Mais um versículo que fala sobre o temor de Deus, capítulo 8, versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mesmo que o ímpio faça centenas vezes, centenas vezes de crimes, de coisas erradas, de coisas que não agradam ao Senhor, e mesmo que ele venha ter uma vida longa por isso, você sabe... O texto fala, o autor fala, que serão coisas melhores, as coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus. Você pode olhar para as pessoas que às vezes prosperam com coisas ruins e más, mas sabe que aqueles que temem a Deus, a vida será melhor. É isso que ele está dizendo. A promessa aqui é uma promessa. Se você viver em temor a Deus, as coisas serão melhores para você. Você fará melhores negócios, você terá uma melhor família, as situações na sua vida serão melhores, porque você teme a Deus. Você não anda por caminhos tortuosos, você não pega atalhos para ter situações em que são ilícitas, para que você venha a ser beneficiado por ela, você não sonega impostos. Essas situações que a gente encontra no mundo e ao nosso redor, e a gente, não, vou pegar isso aqui porque vai ser mais fácil, vai ser melhor, né? Vai ser um crime aqui mais leve, mas eu vou conseguir alcançar melhor. Ele está dizendo assim, olha, tema a Deus, né? Faça tudo conforme a vontade de Deus, e você vai ter as coisas melhores que Deus tem para a sua vida, guardado para a sua vida. Deus é fiel para isso. Cumpra, faça corretamente, e Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Você vai ser abençoado, mesmo que aos seus olhos você está fazendo, nossa, eu estou fazendo tudo certo, mas não estou vendo a bênção de Deus. Não faça em troca, faça em obediência, em temor a Deus, sabendo que Deus está vendo todas as coisas, está vendo o seu coração, está vendo as suas atitudes, e com certeza aquilo vai refletir em bênção, mesmo que num primeiro momento não pareça, né? Então, é o Salmo 73, que o salmista viu em que o injusto, o ímpio, com as suas artimanhas, com a sua corrupção, ele prosperava, e aquilo criou uma ira no coração dele, até um desânimo. Puxa, eu faço tudo certo, o cara não, né, faz tudo errado, está se dando bem na vida. Quando ele entrou na presença do Senhor, da glória de Deus, ele viu, nossa, eu vou receber coisas muito melhores. Quando ele viu que o temor dele não era diante dos homens, mas diante de Deus, ele viu, nossa, eu vou receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus por isso. O ímpio vai passar. Aquilo que ele faz de errado, um dia vai vir à tona, e ele será culpado por isso. Não adianta, a mentira tem perna curta, a corrupção também, o engano, tudo isso, um dia que ele vai colher essas coisas.
todos os ímpios, todas as pessoas que fazem isso, elas vão colher frutos amargos, frutos podres. Pode ser que num primeiro momento não, mas depois elas irão. Se lembra aqui do filme que eu indiquei? O Mago das Mentiras. Assiste lá, para você ver. Um filme que fala e retrata de um homem que, durante a sua vida, ele foi o presidente da Nasdaq. E ele deu um rombo de mais de 65 bilhões de dólares na empresa, fazendo pirâmide, né, com o dinheiro dos outros investidores. Aí você vai ver o fim desse homem, como que foi o fim dele e da sua família. Triste, muito triste. Sabe, então, que diante de Deus, mesmo vivendo uma vida simples, mas correta, Deus te abençoará, meu irmão. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Capítulo 14, versículo 26 e 27. De Provérbios, aliás. Deixa marcado aí Eclesiastes, nós vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 14, 26 e 27. (14, 26 e 27). Diz aí o texto: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Foi justamente o que o texto disse. Tema ao Senhor, porque isso aí vai ser refúgio para você e para os seus filhos. Vai ser fonte de vida. Vai ser fonte de vida. Isaías capítulo 33. Diz assim, não precisa abrir. Ele diz assim: Ele, Deus, será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar disciplina para viver uma vida correta e abençoada diante de Deus. Diante de Deus. E diante do temer a Deus aqui, nós vemos algo interessante no capítulo 10, versículo 12, de Deuteronômio. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? São palavras de Moisés aqui, falando, né, ao povo de Israel a respeito daquilo que eles deveriam fazer antes de entrar na terra prometida. Ele está quase concluindo aqui a jornada com o povo, e ele está trazendo algo para o povo de Israel. Olha, o que o Senhor lhe pede? Senão que tema a Ele, que ande em todos os seus caminhos, que ame, que sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor. Olha que bênção isso. Olha que bênção, tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos. O que ele está falando aqui? De andar nos caminhos do Senhor, de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de obedecer os seus mandamentos. Porque aí o que vai acontecer? No versículo 13: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que o quê? Para o teu bem. Então, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós amamos e servimos ao Senhor e obedecemos os seus mandamentos, o que vai ser isso para nós? Coisa boa. É isso que ele está falando.
Então, é algo que nós devemos parar, voltar e dizer: Senhor, será que eu tenho temido ao Senhor? De fato, de verdade? Será que eu tenho andado nos teus caminhos? Será que eu tenho te amado, te servido, obedecido a essas palavras? Porque isso vai ser bom para nós. É aquilo que o profeta diz, né? Quando ele comeu a palavra do Senhor, o que foi, né, na boca dele? Foi amargo, não foi? Mas quando desceu, fez bem para ele. É que nem eu falo, remédio bom é amargo. Né? Você está com um problema de fígado, não vai resolver ele, o que acontece? Você toma lá, né, um boldo, o que vai acontecer? É amargo, mas vai descer e vai tirar aquele problema que você tem. A palavra do Senhor é desse jeito. Quando você mastiga, quando você vai, aquilo lá é como uma espada que vai fincando, que vai separando, vai tirando coisas que não são boas na sua vida, mas vai fazendo bem para você. É assim que nós devemos fazer: andar nos caminhos do Senhor, amar, servir, obedecer, porque isso vai ser bom para nós. Isso vai ser bom para nós. É isso que Moisés está falando para o povo. E aí então, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, para nós encerrarmos o texto, o versículo que nós lemos: de tudo então, meu irmão, minha irmã, o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, é o essencial de todo o homem. Tema a Deus, meu irmão, obedeça os seus mandamentos. É isso que o autor aqui diz. Viva a sua vida diante de Deus. É isso que Eclesiastes chega nessa conclusão. Viva a sua vida intensamente, mas diante de Deus. Diante de Deus. Viver a sua vida é viver tudo aquilo que Deus te deu, para a glória de Deus, que te vê, que conhece a sua vida, conhece o seu coração. Então obedeça, tema Ele, obedeça os seus mandamentos. Eu queria encerrar com o Salmo 130, você pode abrir lá. Salmo 130, versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que o temam. Para que o temam. Que texto encorajador. O Senhor é soberano, é o que diz aqui. E Ele está dizendo: já pensou se o Senhor registrasse os meus pecados? Quem que subsistiria? Quem que escaparia? Se Deus ficasse lá todo dia anotando o seu pecado, né? Tiago fez isso, no final do dia eu vou dar uma nele. O Leiber fez isso, eu vou dar nele. O Leone fez isso, eu vou dar uma... O salmista está falando: quem que vai escapar aqui? É uma pergunta que ele está falando. É uma pergunta retórica. Ninguém vai escapar. Mas ele diz: mas contigo está o quê? O perdão, para que o quê? Sejas temido. Nosso Deus é um Deus perdoador, meu irmão. Ele não fica anotando lá e fala: vou cobrar você depois. Mas quando você chega diante de Deus e tem esse temor diante dele, fala: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Aqui está meu coração sujo, imundo, podre, pecador que eu sou. Tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. E o Senhor vem, te perdoa, te lava, pega o teu pecado e joga lá no mar do esquecimento e põe uma placa: proibido pescar. É isso que Ele faz. Quando você confessa e arrepende, e ali o Senhor vai te trabalhando, vai cuidando de você, vai fazendo você parecido com Ele. É isso. Contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. Temido. Esse é o nosso amigo, Jesus. Por isso, ande, viva na sua presença, ame ao Senhor Jesus e o sirva de todo o seu coração, e obedeça às suas palavras, porque Ele não quer apenas te chamar de servo, mas de amigo, porque o amigo conhece o seu coração, conhece o coração do seu Senhor. E que possamos então caminhar na presença desse Deus, que não está apenas assentado no alto e sublime trono, mas que se faz presente e vive em nós, que quer que nós temamos o seu nome e que vivamos debaixo desse sol
para a glória e honra do seu santo nome, sabendo que nós estamos encaminhados em peregrinação para a nova Jerusalém, para a eternidade, e viveremos eternamente com Ele, mas vive intensamente diante da sua face e presença nessa terra, adorando, louvando, glorificando o seu nome, dizendo: Senhor, o Senhor é tudo para mim, é o meu melhor amigo. Feche teus olhos, coloque e apresente sua vida diante do Senhor. Reconheça quem você é diante de Deus. O que você é? Quem você é diante de Jesus? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração,
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Jesus, nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, que não nos deixa presos em nossos próprios pecados e iniquidades, mas vem com Teu Espírito Santo e ministra os nossos corações a respeito daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós devemos passar nessa vida, de como passar debaixo desse sol, glorificando, exaltando o Teu nome, exaltando e dizendo: Senhor, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é o sentido da nossa vida. Nós nascemos para Te adorar, para Te glorificar, nós nascemos para viver segundo a Tua palavra, amando o Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor, o nosso bom pastor, o nosso amigo. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu és em nossa vida. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina o caminho que devemos andar e como devemos Te agradar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Por isso transforma-nos, muda o nosso coração a cada dia, para que possamos ter o coração do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que assim nós possamos amar o Senhor, amar o próximo, amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, amar os pais, amar os inimigos, perdoar os inimigos, perdoar aqueles que estão ao nosso redor, viver temendo ao Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós Te pedimos, Senhor. É o que nós Te pedimos. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o Teu povo aqui reunidos, espalhados sobre toda a face da terra, para que temamos o Senhor e obedeçamos os Teus mandamentos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.